Olá, meu querido, tudo tranquilo, tudo bem? Professor Paulo Roberto de volta aqui com você. E aí, como é que foi? Fez sua tarefa de casa? Conseguiu resolver? Olhou lá os exercícios que nós fizemos? Vamos corrigir agora, preste bem atenção na nossa correção. Nós temos agora situações envolvendo monômios, polinômios, ou seja, nós vamos trabalhar num contexto agora um pouco mais abrangente, né? Espero que você tenha tido bastante sucesso aí no seu estudo, espero que você tenha acompanhado nossas aulas aí, percebido, né, os cálculos e fez a nossa tarefa de casa. Vamos lá? Presta bem atenção aqui na nossa resolução. Então, o primeiro problema que ficou para casa é qual o grau desse polinômio, né? Então, primeiro, nós temos aqui o que determina esse polinômio, nós temos aqui alguns monômios. Então, eu vou determinar o grau de cada um. O do primeiro monômio, o grau é 3. Do segundo ali, 8 mais 6 daria... Aliás, 2 mais 6 daria 8. E no terceiro, 2 mais 4 dá 6. Então, prevalece o grau do maior monômio que eu tenho aqui, que é esse daqui. 2 mais 6, 8. Então, a letra A, eu tenho um polinômio do 8º grau. Letra B. A letra B, eu tenho aqui 5 mais 4 daria 9 e 2 mais 9, 11. Então, como prevalece o maior, eu tenho 11º aqui grau. A letra C tem que cuidar muito, né? A letra C, talvez, se você não prestou atenção, você errou. Veja lá, tua resposta é 16? 16º? Se for, está errado. Porque, na verdade, se a gente perceber aqui, o mais 16 e o menos 16 corta. Então, na verdade, o que restou é um monômio de 3a ao quadrado b à quinta. E aí, se eu somar aqui 2 mais 5, eu vou ter um do 7º grau, né? Veja, não é uma pegadinha, mas a gente tem que ficar atento aí, porque tem uma simplificação anterior. A gente sempre tem que observar se não existe nenhuma simplificação para que eu faça antes de determinar o grau, né? Nesse caso aqui está direto, porque eu tenho aqui A a oitava, B a quinta e F a terceira. Então, meu maior grau é 8. Então, a letra D do 8º grau. E na letra E, cuidado que o expoente de A é o que determina o grau. Então, esse daqui é um monômio de 1º grau. Eu tenho A elevado a 1, o grau dele é 1º, ok? Então, nós determinamos aí o grau de cada monômio, observando que, nos casos que eu tenho uma composição de um polinômio, eu tenho que analisar qual é o maior grau. É o que nós fizemos aqui, né? 2 mais 6, 8 e 2 mais 4, 6. Então, prevalece o maior ali. Beleza? No próximo exercício, nós vamos começar a trabalhar com divisão, né? Veja o que nós vamos fazer. Nós vamos dividir um trinômio, né? Na verdade, eu tenho aqui um trinômio, eu vou dividir esse trinômio. Lembre-se que a partir de 3 eu já chamo de polinômio, né? Então, eu tenho aqui um trinômio que eu vou dividir por um monômio. Então, nesse caso, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, vou repetir ali o meu trinômio, que é 12a ao cubo, mais 8a ao quadrado, b à sexta, menos 20a ao quadrado, b à quarta. Como eu quero dividir por esse monômio 4a ao quadrado, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, 4a ao quadrado, eu vou colocar aqui 4a ao quadrado, eu vou colocar aqui 4a ao quadrado. Essa é uma técnica interessante porque eu vou termo a termo, né? Na verdade, eu não vou esquecer de ninguém aqui. No caso de uma divisão de um trinômio por um binômio ou por um outro trinômio, aí eu tenho que usar uma outra regra para isso. Então, nesse caso aqui, o que eu posso fazer? 12 divididos por 4 é 3. Cuidado que aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. 3 menos 2. Eu vou deixar indicado aqui para você não esquecer o que nós fizemos. Não esquecer a operação que nós fizemos aí. Mas, aqui também, 8 divididos por 4 dá 2.
A ao quadrado por A ao quadrado, eu até vou deixar indicado, mas você sabe que simplificaria. Mas por que simplifica? Porque é 2 menos 2. Eu conservo a base e subtraio os expoentes, vezes B à sexta. Por último ali é a mesma coisa. Eu tenho lá menos 20. Aí, A ao quadrado por A ao quadrado fica A elevado a 2 menos 2. Né? Eu conservo a base e subtraio os expoentes, vezes B a quarta. Só que cuidado que a gente esqueceu de dividir aqui. Você vê que se a gente não prestar atenção, a gente acaba se confundindo. Né? Qual foi agora aí o meu erro? Eu não olhei para o 4. É muito comum. A gente fica tão preocupado na divisão literal e acaba esquecendo a parte numérica. 20 por 4 é 5. Então, 5. Aí, A elevado a 2 menos 2 vezes B a quarta. Então, o nosso primeiro aqui ficou 3 vezes A elevado à primeira, mais, olha, aqui seria 2 vezes A elevado a 0, B a sexta. Eu vou deixar o A elevado a 0 só para você ver o que vai acontecer ali. Menos 5 vezes A elevado a 0, B a quarta. Então, 3A mais qualquer número elevado a 0 é 1. Então, mais 2B a sexta menos a mesma coisa. A elevado a 0 a 1, 5B a quarta. Cuidado, porque pode dar a falsa ideia que eu posso juntar. Lembre-se que os expoentes são diferentes. A subtração e a adição eu só posso fazer se eu tenho monômios iguais. Nesse caso eu não posso mexer aqui. Então, fechamos com a divisão nessa situação. Esse primeiro eu fiz de uma maneira mais estendida para que você enxergasse todas as situações. Vamos tentar agora fazer o segundo de uma forma mais simplificada, já resolvendo cada situação? Então, eu vou dar um tempinho aí para você copiar, talvez se você não tenha conseguido fazer agora a letra B e tentar resolver da forma com que nós fizemos. Agora, se você tem um pouquinho de dificuldade, o ideal é que você faça passo a passo mesmo. Para não esquecer de nada, você viu que eu acabei aqui, né, bobeando ali, esquecendo essa divisão. Né? E é normal, se a gente não tiver atenção, a gente acaba esquecendo. Então, enquanto eu apago aqui, dá uma olhadinha lá no teu exercício para a gente dar sequência. Então, agora o que eu tenho ali? Eu tenho 60, a nona, B a quarta, mais 75, A sétima, B a sexta, menos 90, A sexta, B a oitava. Aí eu vou dividir por menos 15. Então, eu até vou colocar aqui menos 15 A ao cubo, B a quarta. Aqui, menos 15 A ao cubo, B a quarta. E aqui também menos 15 A ao cubo, B a quarta. Ok? Prestou muita atenção no que a gente fez? Então, primeiro, vamos dividir a parte numérica. Mais 60 divididos por menos 15 dá menos 4. Aí, a nona por a terceira. Eu conservo a base e subtraio. 9 menos 3, 6. Então, a sexta. B a quarta com B a quarta daria para simplificar. Porque, na verdade, ficaria B elevado a 0, que é 1. Então, paramos por aí. Agora, cuidado que nós temos uma divisão aqui de mais 75 por menos 15. Né? Então, eu sei que 75 por 15 é 5, mas mais com menos dá menos. Então, é menos 5. A sétima por A ao cubo. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Eu vou subtrair 7 de 3. Ficaria a quarta. B a sexta por B a quarta. Eu também vou subtrair. Fica B elevado a 6 menos 4, que é 2.
Cuidado que agora eu tenho uma divisão que é menos com menos, né? Eu sei que 90 por 15 é 6, só que menos 90 por menos 15 é mais 6. Mesma coisa, conservo a base e subtraio. Então fica a elevado à terceira, né? Por que terceira? 6 menos 3 é 3. E agora eu conservo a base, que é b, e subtraio 8 menos 4, que é 4. Pronto. Aí nós finalizamos. Eu não tenho mais nenhum termo semelhante, eu não posso juntar. Beleza? Vamos agora resolver a nossa última proposta aí, que é uma divisão interessante. Só que nessa divisão eu quero saber qual é o quociente dessa divisão e o resto, né? Então vamos agora estruturar essa divisão e lembrar quem é quem. Então eu vou apagar aqui, né? Espero que você já tenha copiado e a gente possa dar sequência. Se você não conseguiu copiar, volta o vídeo lá com calma, copia, né? Presta bem atenção. E assim, eu vou te dar uma dica importante antes da gente passar para esse exercício. Se você errou em algum passo, certamente foi por alguma distração, né? Você viu que eu me distraí ali e se eu não prestasse atenção, eu acabaria chegando a um valor errado. A gente tem que, né, prestar bem atenção no que está fazendo. Então faça o seguinte, copie o exercício de novo, né? Pegue lá uma folha do seu caderno, copie ele à parte e tente refazê-lo. Isso é importante, porque na verdade, assim, você vai entender onde errou e vai consertar esse erro. Essa é uma das verdadeiras formas de aprender matemática. São duas. Primeiro, praticar muito. Matemática é uma questão de treino, né? Tem coisas que eu começo a enxergar de forma mais clara e mais rápida na medida que eu pratico, né? Então vamos fazer agora essa divisão aqui. Eu tenho lá uma divisão que é 4x ao quadrado, então 4x ao quadrado menos 2x mais meio, né? Divididos por 2x menos 1. Né? Então o que vai acontecer? Eu tenho um dividendo, eu tenho um divisor, eu vou ter um quociente e eu posso ou não ter um resto. Se for uma divisão exata, eu não teria um resto, né? Mas no caso de não ser uma divisão exata, eu vou ter um resto aqui. Então a pergunta é, qual é o quociente e o resto da divisão? Então vamos lá, vamos usar a técnica que você aprendeu para dividir nessa situação aqui. Eu tenho lá 4x ao quadrado, eu vou dividir por 2x. Então eu pego lá, olha, se você quiser, faça um cálculo auxiliar do lado para você não se confundir, né? Parecido com o que a gente fez anteriormente. Eu vou dividir 4 por 2 e vou encontrar 2. X ao quadrado por x, eu conservo a base e subtraio. Então dá 2x. Aí eu coloco esse 2x aqui e agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 2x por menos 1 e vou colocar aqui embaixo. Então, 2x vezes menos 1 dá menos 2x. Não esqueça que eu vou inverter o sinal. Então, mais 2x. Aí, 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. Mas eu vou inverter o sinal. Menos 4x ao quadrado. Aí agora eu vou resolver essa situação aqui. Então, mais 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado dá 0. Menos 2x mais 2x também dá 0. Ou seja, restou meio. Então, na verdade, eu tenho um dividendo, um divisor, um quociente e um resto. Então, se ele está me perguntando qual é o quociente, eu tenho aqui um quociente que vale 2x. Se ele está me perguntando qual é o resto, eu tenho aqui um resto que vale meio. Ok, meu querido? Então, fizemos aí uma divisão importante, espero que você tenha entendido, e numa próxima aula nós nos encontramos aí para dar sequência no nosso estudo. Ok? Um bom estudo para você, capriche, né? Faça com atenção, veja que esse assunto ele depende muito mais da sua atenção, né, do que nos demais assuntos. Então, um bom estudo para você, até um próximo encontro.